Olá, eu sou a Adriana, estou aqui para trazer mais saúde e qualidade de vida a todos. Bem, hoje vamos aprender sobre o café da manhã, qual a importância, o que devemos comer, o que devemos evitar e como pode afetar na nossa saúde. O café da manhã é a nossa primeira refeição. Quando levantamos, passamos longas horas de jejum, é a primeira alimentação. Um erro bastante comum é pular o café da manhã. Hoje em dia, muitas pessoas já ouviram falar sobre o jejum intermitente e algumas pessoas pensam que pular o café da manhã seria uma maneira de fazer o jejum intermitente, mas não é bem assim. Quem conhece sobre o jejum intermitente sabe que tem suas técnicas, tem os horários, tem os alimentos que você deve consumir antes de iniciar o jejum e depois. E, consequentemente, pular o café da manhã não é uma boa estratégia para o jejum intermitente, porque vai depender de quantas horas você vai fazer, se você está apto ou não também para fazer o jejum intermitente. Então, pular o café da manhã é o primeiro erro que você pode cometer. O segundo erro que você vai cometer é comer alimentos com muito açúcar ou açucarados. Por quê? Pela manhã você vai disparar a insulina e isso vai trazer várias consequências que eu já vou explicar. Como que a gente vai então se alimentar de uma maneira correta e fazer o nosso café da manhã de maneira saudável? Primeiramente, nós temos que ter um equilíbrio entre os macronutrientes. Vocês já ouviram falar sobre macronutrientes? Macronutrientes são os carboidratos, a proteína, as fibras. E o que são isso? Bem, carboidratos são tudo aquilo que tem açúcar, que tem farinha, como por exemplo o pão, as bolachas. Isso seriam os carboidratos. Então, tem que ter um equilíbrio, que eu já vou explicar. As fibras vêm a maioria de frutas, mas também de cereais, sementes, entre outros. E as gorduras, que são gorduras boas. O abacate, algumas pessoas também comem os frutos secos, também é uma boa fonte de gorduras boas. E, claro, não podemos esquecer do nosso queridinho das dietas, as proteínas. As proteínas são as carnes, tanto vermelhas, carnes brancas. Também podemos encontrar proteínas vegetais em diversos tipos de alimentos. Esse seria o equilíbrio, né? E como a gente vai equilibrar? Para você ter um café da manhã saudável e te ajudar a emagrecer e manter esse emagrecimento, o mais importante é focar em 3 macros. Seriam as gorduras boas, as fibras e as proteínas. Os carboidratos vamos comer de maneira moderada, porque o carboidrato ele vai disparar a nossa açúcar. E quando a gente fala de carboidrato, o que seria? Por exemplo, você come pão, não importa se o pão é integral ou não integral, ele se transforma em carboidrato da mesma maneira. E se você com esse pão você usa bastante geleia ou bastante doce de leite, qualquer outro tipo de doce ou o açúcar, você é uma pessoa que gosta de um café da manhã com muito leite, com bastante açúcar, tudo isso vai disparar a sua insulina. E o que vai acontecer? Eu vou explicar 2 coisas que você não vai mais esquecer o porquê de não ingerir tanto carboidrato de manhã. Número 1. Quando nós comemos alimentos açucarados, os carboidratos, vai disparar a insulina, como eu já comentei. Uma vez que dispara a insulina, o corpo ele tem 2 funções. Número 1, ele vai ter que regular esse açúcar. E o que ele faz? Se esse açúcar ele não é utilizado em forma de energia, porque seu corpo não precisa, então vamos dizer que o seu corpo já tem bastante energia, então você não precisa desse açúcar, ele vai ser armazenado uma parte como gordura. Isso já é o erro número 1. E o número 2 é que quando você se alimenta com muito carboidrato, você não tem tanta saciedade, você vai sentir fome em seguida. Passando aproximadamente 1-2 horas, você vai sentir fome. Por quê? O que acontece? Como o seu açúcar no sangue sobe muito, é disparado muita insulina. E essa insulina, ela é muito eficiente, ela trabalha muito rápido. Então o que ela vai fazer? De maneira eficaz, ela vai abaixar o seu açúcar e ela baixa de uma vez. E aí o seu corpo vai estar sofrendo uma hipoglicemia, ou seja, uma diminuição do açúcar no sangue. Nosso corpo é inteligente, ele fica preocupado, ele quer te salvar. Então ele começa a gerar fome, que é através de um hormônio chamado glucagon. Então, por isso que você sente tanta fome depois que você come bastante carboidrato ou pães.
Então, a maneira inteligente de você emagrecer e permanecer magro é cortando o carboidrato, mas não é para fazer uma dieta low carb, né, como se fala, que é com pouco carboidrato, porque nós também precisamos de carboidrato. Nosso cérebro, nossas células precisam de carboidrato. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. E como a gente vai fazer isso? Vamos dar preferência às frutas. As frutas, por exemplo, muito rica de carboidrato. Então, pela manhã, ou vamos comer nossas frutinhas, podemos comer morango, podemos comer banana, a fruta que você queira. Pela manhã é o momento correto. Podemos comer laranja. A laranja também tem uma ação anti-ansiolítica, os cítricos em gerais, entende? Porque eles vão aumentar a serotonina. E também tem muita fibra, regula seu intestino. Então você já faz 3 em 1 aí. Você tem fibra, aumenta a serotonina e ainda ajuda o intestino. Vamos dar preferência para as fibras e também para os carboidratos, como as frutas. E o tema do açúcar? Muita gente não consegue se liberar do açúcar, mas é um trabalho mental e também de desabituar o seu corpo, porque nós sim se viciamos pelo açúcar. Até explico no meu livro sobre o ciclo da recompensa, que é quando a gente gera sensações de prazer ao cérebro, enfim, através de alimentos palatáveis, como açúcar, entre outros. E o que a gente tem que fazer? Aos poucos, a gente tem que ir acostumando o nosso organismo e dando outras informações ao nosso cérebro. Então, o que vamos fazer? Vamos cortar o açúcar de repente? Bem, algumas pessoas podem até tolerar, mas não é o indicado. Você pode fazer uma boa substituição, por exemplo, o mel. O mel também vai te engordar, mas ele é mais saudável do que você, por exemplo, substituir pelos adoçantes artificiais. Já foi provado, existem diversos estudos que explicam que o adoçante artificial é cancerígeno e traz sérios problemas de saúde, ele pode até alterar os hormônios. Então, a melhor maneira de você substituir o açúcar seria o mel. Se você for optar por adoçantes, você pode adotar o xilitol e a stevia. Eles seriam mais saudáveis. Agora vamos focar na proteína. O que vamos comer como proteína pela manhã? Bem, eu não indico os frios, por exemplo, presunto, peito de peru. Por quê? Porque eles são carregados de açúcares, conservantes e não é saudável para o nosso corpo. Com o longo do tempo, se a gente tiver essa rotina, a gente vai continuar com o nosso peso, né? Vamos estar gordos e ainda o pior de tudo, tem muitas substâncias cancerígenas e que fazem mal à saúde, não só cancerígenas. Então, por isso que eu não indico que alimentem de presunto, peito de peru. Você pode até fazer isso, mas de vez em quando, não como uma rotina. Na sua rotina diária, o que você pode incluir é o ovo. O ovo é um alimento perfeito. Ele tem tudo que você precisa, todos os nutrientes e ainda a proteína necessária. Então, comer 1 ou 2 ovos pela manhã, você pode colocar o bacon, eventualmente, se você gosta, mas evitar o peru. Você pode comer também iogurte, o iogurte grego, principalmente o iogurte natural, ele tem bastante proteína. Essas são algumas ideias de proteína que você pode estar colocando no seu café da manhã. Você pode comer os frutos secos, que além de terem proteína, eles também têm as gorduras boas que nós precisamos ingerir, como pasta de amendoim. Quando você põe aquela pasta de amendoim, você pode estar se beneficiando também. Bem, essas são algumas dicas, espero que vocês gostem, mas o importante aqui é entender que o café da manhã é a refeição mais importante. É uma rotina para toda a vida que você tem que levar. Então, escolher os alimentos certos pela manhã vai te aumentar sua saúde, vai diminuir o seu peso e vai te levar com mais energia ao longo do dia.